E aí, irmãs e irmãos, tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Aqueles nossos três pedidos antes de nós irmos rapidinho para o nosso tema de hoje. Curtam para a gente valorizar o nosso conteúdo na plataforma, deixem o comentário maroto de engajamento e compartilhem para a gente furar nossa bolha. Dito isso, gente, o vídeo de hoje é sobre umas especulações em relação à democracia participativa. Gente, como vocês já devem estar começando a ficar ciente através dos nossos conteúdos, a gente tem uma preocupação genuína no que tange a perspectiva da nossa democracia no âmbito aqui da nossa república. Gente, infelizmente nós estamos num contexto pautado pelo nosso bojo constitucional da Constituição de 1988, aonde nós temos alguns instrumentos, por exemplo, nós temos a ação civil pública, nós temos a ação popular, nós temos alguns dispositivos que estão engendrados dentro da nossa Constituição, que eles fomentam, que eles estimulam a questão da democracia participativa. Porém, como nós já temos uma certa experiência nessa perspectiva, nós vemos que a perspectiva da democracia representativa, ela ainda é a hegemônica e a dominante na nossa sociedade. Infelizmente, por conta de todo o nosso contexto social, onde nós brasileiros nortistas, nordestinos e tudo mais, a gente tem uma vida muito difícil, uma vida muito dura, uma vida com muito ralo, como nós falamos anteriormente, a gente falou sobre a questão do saneamento básico. Então, tipo, enquanto nós ainda temos demandas que se relacionam com a sobrevivência, com a subsistência, a gente não tem muito tempo, a gente não tem tempo nem no aspecto físico, no aspecto meramente temporal, no aspecto de adquirir conhecimento, para a gente conseguir ter um engajamento, uma participação na democracia participativa de uma maneira assim que poderia ser o cenário ideal. Então, gente, por mais que, como eu falei a vocês, nós nos encontramos numa situação adversa, nada custa pra gente que tem um pouquinho mais, nós que temos a oportunidade de distribuir esse conhecimento aqui nesse meu polo, ou no polo de vocês a oportunidade de absorver, adquirir e fazer proposituras de novas narrativas com que a gente possa adquirir novos instrumentos, novos institutos, novos direitos que se coadunem mais com a perspectiva da democracia participativa. Por exemplo, vamos deixar aqui, que nem eu falei para vocês, algumas, vamos dizer assim, divagações, algumas ideias, algumas questões que a gente pode pegar e fazer só para incutir na cabeça das pessoas, para pegar alguns exemplos de como a gente pode pensar direitos. Como diria o filósofo alemão Petrus Lottertag, a gente tem que ter uma capacidade de criar direitos. Essa que é a nossa, uma das genuínas revoluções, uma das genuínas formas de mudar o sistema, de fazer essa ruptura com o status quo. Por exemplo, eu gosto de falar a vocês, vou falar a vocês, perdão, sobre a perspectiva de como a gente começa a pensar sobre a questão da nossa Suprema Corte no âmbito judiciário. Nós temos 11 ministros que eles são indicados através de uns pré-requisitos simples, mas onde eu quero chegar genuinamente é a forma. Porque, primeiro, além de ser um cargo vitalício, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da democracia dos Estados Unidos. Na democracia dos Estados Unidos, os juízes, não de última instância, que essa informação eu não tenho, mas os juízes de primeiro grau, eles são eleitos juntamente como qualquer outra figura política, como as figuras do executivo, como as figuras do legislativo. Lá também as figuras do judiciário, elas também são escolhidas de forma na democracia representativa. Mas, por exemplo, por que eu trago essa questão para uma democracia participativa? Porque, infelizmente, por conta do judiciário ele ser uma esfera de poder que ela está um pouco distanciada da nossa sociedade, por exemplo, a não ser pessoas como eu, que são profissionais do direito, e pessoas que têm uma demanda, assim, que têm podemos dizer assim, um hábito maior de demandar contra terceiros, contra o Estado, contra particulares, que tem um pouco mais desse métier de trabalhar com o aspecto do judiciário, mas de maneira geral na sociedade, o judiciário, talvez ele seja o que está mais distante da nossa sociedade. Por quê? Porque o chefe do executivo, por exemplo, no âmbito local, o prefeito, você sabe quem é.
Você votou nele e você tá aborrecido com ele porque ele fez ou deixou de fazer determinadas questões. O seu político no legislativo, ele também ele é um pouco mais afastado que o do executivo, mas pelo menos você ainda votou, você fez campanha, você sabe com quem cobrar. A gente já com o aumento da politização proveniente lá de 2013, lá do levante de 2013 para cá, com o aumento médio da politização da sociedade, a gente vai entendendo algumas, como é que eu posso dizer? A gente vai entendendo como é que funcionam determinados institutos, determinadas instituições, como eu acabei de falar a vocês, o executivo, o legislativo. Porém, o judiciário ele tem essa peculiaridade. Então, por exemplo, a gente poderia pensar numa forma de democracia participativa, uma maneira diferente da gente conseguir ver essa questão do STF. A gente também poderia ver, por exemplo, uma outra questão que a gente pode demandar, por exemplo, o impeachment. Ele é um instituto que ele é de fundamental importância no eixo republicano. Por quê? Porque para evitar o que as pessoas chamam de golpe, a gente criou, há algum tempo ele já existe, ele foi implementado nas nossas constituições anteriores e ratificado na nossa Constituição de 88, o Instituto do Impeachment, que é o quê? Que é o afastamento do presidente. Porém, existe uma característica do impeachment que é o quê? Que é o presidente da Câmara dos Deputados que tem que abrir o processo de impeachment. Então, ou seja, toda a insatisfação popular de mais de 220 milhões de brasileiros, que qualquer brasileiro pode impetrar um pedido de impeachment, ele fica restrito à anuência, à força política de um determinado sujeito, que hoje esse personagem é o Arthur Lira. Então, gente, por exemplo, a gente pode pensar outros instrumentos onde a gente não necessite essa obrigatoriedade de uma anuência do presidente da Câmara dos Deputados. A gente pode pensar uma perspectiva na questão de, por exemplo, uma votação em maioria simples na Câmara dos Deputados para a abertura de um processo de impeachment. Então, gente, vocês estão vendo aqui, por exemplo, agora eu acabei de comentar a vocês sobre dois instrumentos que existem: a ação popular e ação civil pública. Outros dois instrumentos que eu fiz uma propositura a nível de especulação, de divagação, de pensamento, de construção de uma ideia, que foi agora a questão dos ministros do STF e da abertura do impeachment. Então vocês estão vendo que existem instrumentos consolidados e existem muitas possibilidades de criação de direito. Mas onde é que eu quero que a gente chegue? Para a gente conseguir pensar sobre essa perspectiva, da gente conseguir almejar, pensar, propor, brigar por essas perspectivas, a gente precisa de conhecimento. Então, aqui a gente dá uma pitada, mas a gente precisa que você que está aí do outro lado da telinha também pegue. A gente existe milhões de pessoas, assim, milhões não, é um exagero, mas dezenas de pessoas que têm conteúdo para fortificar, para consolidar conhecimentos adquiridos, de conhecimentos que são de bom grado para o nosso desenvolvimento da política na nossa sociedade. Então, gente, vamos ler grandes autores, vamos estudar pensadores contemporâneos, vamos ouvir pessoas de conhecimento técnico nas mais variadas áreas, que é por quê? Porque é assim que a gente vai conseguir criar o bojo de conhecimento necessário para a gente conseguir desenvolver essas ideias para a gente aperfeiçoar a nossa democracia, não menosprezando a democracia representativa, que querendo ou não, ela é fundamental pelo porte, pela dimensão territorial, pela dimensão populacional, pelo nosso próprio desenvolvimento da nossa república nos países hoje na nossa contemporaneidade, mas também a gente tem que fomentar a questão da democracia participativa, que essa daí é a única maneira de nós, que somos as pessoas que lutam pela ruptura do status quo, nós vamos ter a possibilidade de almejar, de desenvolver a nossa sociedade, de criar o que a gente sempre almeja, que é o nosso mote central e inicial, e o nosso, no fundo, é o nosso único mote, que é o quê? A criação e o desenvolvimento de um mundo melhor. Dito isso, minha gente, as nossas palavras finais de todo final de explanação, que são sobre os nossos mais de 617 mil irmãos brasileiros que se foram pela Covid-19. A todas as pessoas sentidas, meus genuínos pêsames e as minhas mais sinceras condolências. E para todas as outras pessoas, vamos chamar para o fronte, que é por quê? Porque todas as formas de democracia, todas as formas de emanação de conhecimento, de tentar a ruptura com o status quo, a gente ressignificar a questão do poder. Então, venham conosco e não se esqueçam de todos aqueles nossos pedidos.
curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e apertem o sininho para notificação. Dito isso, gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Um grandíssimo beijo, um fortíssimo abraço a todos.